Gente, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como foi a questão do meu isolamento. Eu tive síndrome do pânico, fobia social e agorafobia reunidas aí num pacote só durante 5 anos. No começo do processo todo, eu tentei levar, eu estava na escola no primeiro ano do ensino médio, 14 anos, e eu tinha meu convívio social, meus amigos, eu gostava muito daquilo, adorava ir para a escola e conversar com eles. Mesmo sendo uma pessoa muito extremamente tímida, mas eu tinha meus amigos restritos que me faziam muito bem, mas infelizmente eu tive que desistir do ensino regular. Para mim foi um pesadelo na época, foi muito doloroso, principalmente para quem é CDF, estudioso, eu era muito assim, então foi uma barra muito grande largar aquilo ali. Mas eu acho que o principal não foi nem pela questão do estudo, mas pela questão de que ali eu estava vendo que eu realmente estava perdendo para a doença, né? Ela estava me vencendo, eu estava restringindo cada vez mais o meu convívio, o meu mundo, porque era o meu compromisso na época principal, e aí eu comecei a ficar só em casa. Mas eu ainda recebia pessoas, ainda recebia meus amigos, meus familiares, conversava, apesar de ficar sempre com aquela questão da ansiedade, mas eu conseguia receber. Só que teve um dia que eu me lembro tanto até hoje, isso me marcou tanto, e às vezes me emociona ainda falar sobre isso, porque foi, acho, ponto-chave assim, do meu isolamento. Foi quando eu estava em casa e eu escutei, eu tinha amigos, eu recebi um grupo de amigos, que todos rapazes, sempre me dei melhor, sei lá, gostava mais de conversar com eles. E eles iam muito lá em casa para comer pizza, falar besteira. E aquilo me fazia tão bem, sabe? Para mim era tão saudável, me colocava como uma pessoa normal, sabe? Uma vida de adolescente quando eles iam lá. E aí nesse dia específico, eu estava em casa de boa de tarde e eu escutei alguém me chamar meu nome lá na frente. E quando eu olhei pela janela, que eu vi que era esse meu grupo de amigos, eu simplesmente entrei em pânico. Eu entrei em um estado de pânico absurdo. Eu me tremia inteira, eu fiquei com um horror, parecia uma ameaça gigantesca, parecia que tinham monstros lá na frente que iam me pegar. E eu fechei tudo, casa toda, e pedi para uma pessoa que estava comigo ficar em silêncio para eles pensarem que não tinha ninguém e irem embora. E nisso tudo eu realmente tendo sintomas de pânico, né? Naquela crise profunda. Só que naquele momento eu chorava e me doía profundamente, porque ali foi o divisor de águas, foi ali que eu vi que realmente pronto, acabou minha vida social e eu estava de fato isolada. Aquilo me doeu demais. Dizer não foi de fato eu falar não, mas se esconder dos seus próprios amigos, para mim era horrível. E eu acho que para qualquer adolescente, né? Porque o adolescente tem muito isso, né? Das amizades e tal. Então me doeu profundamente. E foi ali que eu vi que realmente a coisa eu tinha perdido para a doença. E aí eu entrei no meu isolamento total. Gente, eu não saía nem para ir no quintal. Eu tinha medo de ir no quintal e chegar algum conhecido, passar algum conhecido na frente da minha casa. E alguém me ver, sei lá, e também qualquer coisa. Ir na padaria, na esquina de casa. Eu não conseguia e receber visitas de familiares. Teve uma vez também que a minha avó e a minha tia estiveram lá em casa e eu me lembro muito como eu passei mal, assim, eu tive uma crise absurda, meus pais no quarto tentando me acalmar, dizendo calma, Amanda, ninguém vai entrar aqui, tá tudo bem, tu vai ficar aqui no quarto, trancadinha, tá tudo certo, e ainda assim eu com aquele horror, aquele pavor tão grande, como se fosse assim leões na sala de estar, e era minha avó e minha tia, então foi um processo muito doloroso, muito difícil. O isolamento foi o ponto-chave para minha depressão. Não tinha como, né, gente? Meu Deus, uma pessoa adolescente, 14 anos, limitada de tudo, com a vida completamente restrita, só dentro de casa, com medo do mundo, com medo de si mesmo. Não tinha como. Eu entrei na depressão. E aí sim foi ladeira abaixo, que eu vou comentar em outros vídeos. Mas na época não podia ter sido diferente.
Às vezes eu fico pensando, nossa, eu me isolei e tal, eu errei. Mas não tinha como ser diferente. As condições das doenças associadas me levavam para aquilo. E eu não teria como ter feito diferente naquelas circunstâncias. Claro que hoje, para quem está enfrentando isso, se você tiver recursos para evitar o isolamento, faça. Sei lá, não sei que recurso, familiar às vezes, conversar com um amigo, explicar, ter um amigo que você se sinta bem e que vai conseguir ir na sua casa e você se sentir à vontade para passar mal na frente dele, para ter uma crise de pânico na frente dele e ele segurar a sua mão, porque eu não permitia isso. E isso contribuiu demais para o meu isolamento. O orgulho mesmo, né, de não querer que o outro me veja tendo uma crise de pânico. Não faça isso. Deixe o seu amigo te ver tendo uma crise de pânico e ter a possibilidade de te ajudar, sabe, de ter essa escolha, de receber a ajuda dele. Eu fiz muito errado, eu acho que era a única coisa que eu poderia mudar, não a doença, não as crises, eu não tinha como escolher isso, mas escolher essa atitude de deixar o orgulho de lado e o outro me ver completamente vulnerável, eu podia ter feito isso e não fiz. E entrei na pior das coisas, que foi um isolamento completo. Eu passava os dias no quarto, passava vendo filme, chorando, realmente tendo os pensamentos aí bem bizarros, fazendo coisas que não se deve, né? O famoso autoflagelo. Enfim, foi muito, muito complicado. E eu podia ter evitado se eu tivesse dado a oportunidade de um amigo meu me falar: calma, Amanda, eu vou te ver passar por essa crise, eu vou estar segurando sua mão. Então, se você tem esse amigo, deixa ele fazer isso. Pelo amor de Deus, não faça como eu. Eu não sou exemplo. Eu sempre digo, não fui um exemplo para ninguém naquele processo. Hoje eu tento, claro, ajudar, porque eu percebo o quanto eu podia ter modificado algumas coisas, mas na época a gente não tem a cabeça, né? Hoje eu tô com 30, né? Porque eu tinha 14. A cabeça de um adolescente também é muito diferente. Mas, gente, sério, se você tem a chance de explicar para a pessoa, de se colocar vulnerável, de passar a mão e deixar o outro ver, você tem uma crise daquelas, deixa, sabe? Deixa. Ele vai se assustar no comecinho, vai. Depois ele vai pegar o jeito, vai pegar a manha. Tá legal? Pessoal, não queira viver um isolamento total. É doloroso demais mesmo. É muito pesado, tá bom? Não faça isso, hein? Se você tiver outro jeito, pelo amor de Deus, vá para qualquer coisa, mas não se isole, tá bom, pessoal? Um beijo, tchau!